Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Nova? Como vocês estão nesse dia chuvoso e frio? Espero que estejam animados. A gente tem que ir na contramão aí desse dia, não é verdade? Então, balança aí a pessoa que está do seu lado um pouquinho, fala, acorda! Esquenta ela um pouquinho. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz que você está aqui, que você venceu esse dia chuvoso. E dia chuvoso em Rio de Janeiro não combina, né, gente? Estava falando ali com o Mauricinho, falou, não, bonita a blusa. Eu falei, é o único dia no ano que eu consigo usar essa blusa, né? Porque depois esquece, né? Só calor. Mas que bom, é bom estar aqui. Você está feliz de estar aqui? Amém? Eu creio... É isso aí, o Vitão está animado. Isso aí, Vitão. Eu creio que Deus tem algo para falar com você essa noite, para falar com a gente essa noite. E Ele marcou um encontro com você. Gostei que o Duda falou isso quando ele orou aqui. Ele disse que você foi trazido para esse lugar porque você tem um encontro com Jesus. Amém? Você não veio simplesmente para cumprir uma mera obrigação. Você veio porque Jesus quer te encontrar. Amém? E eu quero falar sobre isso essa noite. Hoje o título da nossa conversa aqui é O Encontro. Não é o encontro com Fátima Bernardes, tá? Nem com a Patrícia Poeta. É um outro tipo de encontro. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você trouxe. Se não, vai ter aí no telão. Em Atos, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 26. Nós vamos ler alguns versículos aí juntos. Então vamos lá. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram da carruagem, desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Gente, você não ama a Bíblia? Você acabou de ver aqui um cara sendo teletransportado. Olha que irado. Não é filme da Marvel, é Atos dos Apóstolos. Vamos orar rapidinho. Senhor, muito obrigado, porque você está aqui. A gente experimentou a Tua presença durante o louvor. E a gente, mais do que isso, a gente crê que você está aqui nessa noite.
E você está aqui para nos encontrar e para falar com cada coração. Eu te peço, Espírito Santo, que você me use essas palavras para tocar cada coração da forma que cada um aqui precisa ouvir, da forma que cada um aqui precisa ser encontrado, ser tocado nessa noite. E eu creio e declaro que cada um de nós aqui vai sair daqui transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, você já passou por alguma situação desesperadora? Eu já passei por algumas situações, tá? Aquela situação em que você tá ali e fala, cara, vai dar ruim. Não tem jeito. E aí, de alguma forma, não dá ruim. Quase dá ruim, mas não dá. Alguém já viveu algo assim? Muito bom. Eu já vivi algumas assim, mas eu lembro de uma específica que eu queria conversar aqui com vocês. Quando eu estava no ensino médio, estava no colégio, eu morava lá em BH ainda, Grande Belo Horizonte. E eu ia de ônibus para a escola, para o colégio. E naquela época já existia aquele cartãozinho do ônibus, né? Aqui chama Rio Card, né? E aí eu peguei aquele cartãozinho, confiando que tinha o suficiente, mas na verdade só tinha o suficiente para uma passagem. Quando eu passei ali na minha ida, né, na ida para a escola, eu vi que, meu Deus, acabou o saldo do meu cartão. Mas tudo bem, eu pensei, poxa, eu vou lá para a escola, depois vou dar algum jeito de carregar esse cartão, e aí, tranquilo, né? Mas, gente, eu sou bem desligado, eu sou muito assim, meio avoado, né? E passou o dia inteiro, eu fiquei ali entretido no colégio, com a aula, conversando com meus amigos, e cara, voltei alegre, feliz, contente para minha casa, até o ponto, na verdade, né? Até o ponto de ônibus, assim, pô, bonitão, tranquilo. Esperei o ônibus chegou, eu subi no ônibus, o ônibus seguiu, mais ou menos na metade da viagem, vem uma voz assim, né? Você carregou o cartão? Aí eu falei, meu Deus, já sentiu aquele frio na espinha, aquele gelado assim? Falei, meu Deus, eu estou no meio do caminho e eu não tenho dinheiro para pagar essa passagem. E ali começou um conflito, começou um diálogo interior para eu decidir o que eu ia fazer. Já comecei a imaginar vários cenários. Cara, eu vou ter que implorar para o motorista aqui. Vou ter que passar essa vergonha. Ele vai falar que eu sou um caloteiro, que eu entrei aqui, que eu estou dando desculpa, que eu sabia que eu não tinha dinheiro. Meu Deus, eu vou ter que passar essa vergonha. Daí o que eu fiz? Como todo bom procrastinador, eu fiquei esperando, fiquei quietinho. Não passei da roleta, fiquei ali na porta. Estava cheio também o ônibus. Falei, cara, e agora, Senhor? Meu Deus, o que vai acontecer? E aí, gente, quando faltava alguns pontos ali para eu chegar no ponto em que eu precisava descer, uma pessoa entrou no ônibus. E ali, meus olhos cruzaram com os olhos daquela pessoa. E de repente eu percebi que eu conhecia aquela pessoa. Você acredita em anjo? Naquele dia eu comecei a acreditar. Era alguém que eu conhecia, era alguém da minha igreja, que estava entrando ali naquele ônibus, e eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu nunca fiquei tão feliz de ver aquela pessoa. Eu cheguei perto dele ali, com toda a descrição do mundo, e falei, meu irmão, você tem 2,75 para me emprestar? Cara, ele aprove a Deus que ele tinha ali 2,75. Ele pagou a minha passagem e eu atravessei a roleta e fui livre da vergonha. Aleluia, livre de passar esse momento de tristeza e de desespero. Naquele momento aconteceu um encontro entre a minha necessidade e algo que estava sobrando na vida de alguém. Eu precisava de 2,75. Aquele homem tinha 2,75 sobrando na carteira dele. E naquele momento, a minha necessidade foi encontrada pela provisão dele. E o Evangelho de Jesus é esse encontro. É o encontro entre uma necessidade
e uma provisão. É o encontro entre a insuficiência de alguém e a suficiência de outra pessoa. E a gente vê nessa história de Atos 8, esse encontro acontecendo. A gente vê alguém que tem uma necessidade e a gente vê outra pessoa que tem o suprimento e a resposta para essa necessidade. Então, para a gente entender um pouco esse encontro do Evangelho, eu queria olhar para esse encontro que acontece em Atos 8. E eu queria que a gente olhasse para o alvo do encontro, para o plano para o encontro e para o encontro em si. O alvo do encontro era esse etíope. Era esse cara que era da Etiópia. E a Bíblia diz que ele era um eunuco etíope. Alguém não sabe o que é um eunuco? Eu posso te explicar bem rapidinho. O eunuco é alguém que é castrado. É alguém que não pode ter filhos, seja por motivos naturais ou seja por motivos forçados. E aquele cara, a primeira coisa que eu observo sobre ele é que ele não correspondia às expectativas da sua sociedade. Por quê? Porque sendo um eunuco, ele era alguém que naturalmente não podia ter filhos. Talvez para você isso não faça tanta diferença, mas naquela sociedade, ter filhos era algo extremamente importante. Era algo de extremo valor. Não é à toa que você vê na história bíblica muitos homens e muitas mulheres sofrendo e pedindo a Deus para que eles possam ter filhos. Por quê? Porque naquela época, ter filhos era o principal propósito de uma pessoa. Ter filhos era aquilo que ia eternizar o seu nome. Ter filhos era a forma que você tinha de viver por algo além de si mesmo. Você morreria, mas o seu nome, o nome da sua família seria perpetuado pela face da terra, ao longo do tempo. Então, na verdade, as pessoas viam com menos valor as pessoas que não conseguiam ter filhos. E esse homem, ele nunca ia conseguir satisfazer essa necessidade ou satisfazer essa regra que a sociedade colocou para que ele pudesse ser alguém, para que ele pudesse provar o seu valor, para que ele pudesse sentir que ele tinha um propósito, que ele estava cumprindo o propósito para o qual ele veio à terra. E por causa disso, por ele ser um eunuco, por ele não poder ter filhos, as pessoas olhavam para ele e viam ele como menos do que um homem. Como menos do que um ser humano, porque ele não estava vivendo na plenitude do que é ser humano, que é crescer, se multiplicar, que é povoar a terra, que é perpetuar a sua descendência. Então aquele homem ele estava vivendo numa pressão tremenda e ele não satisfazia as expectativas da sociedade, ele nunca seria capaz de satisfazer. E às vezes a gente está assim também. Não porque a gente é eunuco, porque hoje talvez isso não faça tanto sentido para a nossa sociedade, mas a nossa sociedade ela coloca outros padrões. Ela coloca outras características, outros parâmetros que ela coloca na sua frente e ela te diz, para você ser alguém, você precisa cumprir isso, isso e isso. Para você ter o seu valor e para você ser aceito por nós, para você provar que você tem valor, você precisa cumprir isso. Você precisa cumprir um padrão de beleza, o seu corpo precisa parecer de um certo jeito, você precisa ter esse tanto de dinheiro, você precisa ter esse tanto de influência, e se você não cumpre isso, você é menos, você é menor, você não está vivendo na plenitude daquilo que é ser humano, você não está cumprindo as nossas expectativas. Existem muitos padrões. Poxa, você tem 25 anos, e você não tem a sua vida resolvida, você está atrasado. Poxa, você aí não casou ainda, meu Deus, você está atrasado. E a nossa sociedade ela tem muito a dizer, ela tem muitas expectativas e quase sempre a gente vai estar falhando em cumprir essas expectativas. Eu li um artigo que falava o seguinte,
Vivemos em uma civilização extremamente opressora, onde você pode ser tudo o que quiser, tudo o que sonhar, menos você mesmo. Isso você não pode ser. Você tem que sonhar, você tem que conquistar, você tem que cumprir, você tem que ser alguém, menos você mesmo. Você mesmo não é o bastante. E a gente está sempre sendo lembrado disso, não é verdade? Na rede social, sempre tem alguém que está melhor do que a gente. Sempre tem alguém que está mais feliz do que a gente. Sempre tem alguém que tem mais dinheiro que a gente. Sempre tem alguém que é mais bonito que a gente. E a gente está sempre assim, cara, eu não atendo às expectativas. Tem algo de errado em mim. Tem algo faltando em mim. E qual é a nossa resposta? A gente canaliza o nosso esforço para algum lugar. E esse homem, ele fez isso. O que eu observo é que ele se dedicou para a sua carreira, para se tornar o maior da sua carreira. A Bíblia diz que ele era um eunuco, sim, mas que ele era o líder, o chefe do tesouro da rainha. Ele era como se fosse o ministro da fazenda da Etiópia. Ele era alguém importante, a Bíblia diz isso. Ele era alguém que cresceu, talvez ele subiu essa escada corporativa dos eunucos. Talvez ele começou lá embaixo ali como alguém que limpava o pátio, porque naquela época você só podia trabalhar na corte real se você fosse um eunuco, porque você não iria ter nenhum tipo de ameaça, você não seria uma ameaça ali para a rainha, você não seria uma ameaça para o rei, exatamente porque você não pode ter filhos, você não tem descendência. E talvez ele começou ali no pátio, limpando as coisas, não sei, eu estou imaginando, mas ele foi crescendo ali, ele foi dedicando ali a sua vida, e talvez dizendo assim, cara, se eles não vão reconhecer o meu valor, porque eu não consigo ter filhos, então eu vou fazer eles me notarem de outra forma. Eu vou dedicar aqui para a minha carreira, eu vou dedicar aqui, eu vou ser excelente nisso que eu faço, e eles vão ter que me reparar, eles vão ter que notar, e talvez ele quer compensar essa falta, canalizando isso na sua carreira, e ele chega lá no topo. Muitas vezes a gente faz isso também, a gente canaliza esse nosso descontentamento, esse nosso sentimento de inadequação, e a gente coloca, cara, então eu vou dedicar para a minha carreira. E não tem nada de errado em se dedicar para a sua carreira, mas quando você coloca isso como o foco para que você tenha e tire daquilo o valor que você tem, alguma coisa está errada. E a gente coloca aquilo, quantas vezes você já ouviu de alguém que se dedicou à sua carreira, se dedicou totalmente e abriu mão de outras coisas tão importantes, abriu mão da família. Aquele homem talvez abriu mão de outras coisas, abriu mão sendo um eunuco para poder alcançar esse topo. Mas ele chega no topo, gente, e ele descobre que algo ainda está faltando. Ele chega no topo e ele percebe que ele ainda não está satisfeito, que ele ainda não está pleno, e que ele ainda não está cumprindo todas as demandas. Sabe por que eu reparo isso? Porque esse homem, ele deixa o seu posto de trabalho, e ele vai numa viagem arriscada até Jerusalém. Ele estava ali, ele tinha tudo, ele estava no topo da sua carreira. Mas ele falou, cara, tem algo faltando. Só para você entender o tamanho do desespero desse cara, no Império Romano as pessoas falavam que a Etiópia era os confins da terra, de tão longe que era. Eu olhei no Google Maps, hoje, da Etiópia até Jerusalém, você leva 86 horas de carro, com estradas pavimentadas, asfalto. Imagina naquela época onde você não tinha asfalto, onde você não tinha carro, você montava numa carroça. Quantas horas esse cara levou? Quantos dias? Talvez meses. E ele se colocou nessa viagem desesperadora, nessa viagem que talvez fosse arriscada para a vida dele, e ele abandonou o posto dele. Cara, eu não estou nem aí.
Cara, põe alguém aí no meu lugar para cuidar enquanto eu estiver fora. Não sei quanto tempo eu vou ficar fora, mas eu vou para Jerusalém. Por quê? Cara, talvez ele ouviu falar do Deus dos judeus. Talvez ele leu. A gente sabe que ele tinha acesso ao Antigo Testamento. E talvez ele viu, cara, se essa fama, esse sucesso que eu alcancei aqui, sendo tesoureiro da rainha, não me preencheu, talvez tenha algo lá em Jerusalém que vai me preencher. Talvez esse Deus aqui que eu estou lendo dos judeus, ele parece ser um Deus de graça, um Deus de amor. Eu acho que tem alguma coisa para mim em Jerusalém. Então ele se lança nessa viagem e ele chega lá em Jerusalém, mas acontece uma coisa. Ele é barrado na porta do templo. Porque o Antigo Testamento, ele dizia que nenhum estrangeiro poderia entrar no templo. E aquele homem era um estrangeiro. Ele era um etíope. E a Bíblia também diz que nenhum eunuco poderia entrar no templo. Ele era duplamente indigno de entrar no templo. Ele chega ali, depois dessa viagem longa e cansativa, esperando que alguém vai me dar uma resposta. Em Jerusalém eu vou encontrar uma resposta. E o que ele encontra é uma mão no peito falando, cara, desculpa, mas daqui você não vai passar. Ele chega até a porta. Porque tem algo de errado com quem ele é. Você entende isso? Não é algo de errado com o que ele fez. É por ser quem ele é, ele não pode entrar no templo, na presença de Deus. E muitas vezes quando a gente chega nesse topo e a gente descobre que todas essas coisas que o mundo promete, todas essas coisas que a gente tenta alcançar pela nossa força não são capazes de nos preencher, a gente talvez procura algo além desse mundo. E nisso a gente está certo, nisso esse etíope estava certo. Existe algo além desse mundo e talvez a gente fala, se algo nesse mundo não é capaz de me preencher, algo além desse mundo vai ser capaz. E a gente tenta pela religiosidade, a gente tenta pelas experiências espirituais, a gente tenta de várias formas tentar alcançar esse algo além do mundo, mas a gente chega no quase. Pela religião a gente é barrado na porta. Pela religião, por causa de quem a gente é, pela nossa natureza quebrada, porque tem algo faltando em nós, em quem a gente é como ser humano, a gente é barrado na porta. E a religião diz pra gente, você não é capaz. A religião diz pra gente, você não é completo. A religião diz pra gente, você não é digno. Então, gente, qual é a resposta? Se o mundo não é capaz de nos preencher, se a religião não é capaz de nos preencher, quem então será capaz de nos preencher? Qual é a resposta? A resposta é que Deus estava preparando um plano para encontrar aquele etíope. Se você pensar que isso é uma série, This Is Us, The Chosen, você imaginaria essa cena como dois planos acontecendo. Enquanto o etíope está incomodado ali, lá na Etiópia, no seu trabalho, e ele sente esse incômodo e fala, cara, eu preciso ir para Jerusalém. E ele começa a se movimentar para ir para Jerusalém. Enquanto isso, lá em Jerusalém, Deus está tocando no coração de Filipe, falando, Filipe, você é um diácono, você é um servo aqui em Jerusalém, mas eu quero te usar para coisas maiores. E Deus começa a tocar no coração de Filipe para ele sair de Jerusalém e começar a pregar o evangelho, a operar sinais, operar maravilhas. Enquanto o etíope está saindo da Etiópia, Filipe está saindo de Jerusalém. E talvez o etíope chega ali na porta do templo, ele é barrado e ele está voltando para casa triste, desanimado, cabisbaixo, porque ele não conseguiu preencher aquilo que ele queria. Corta para Filipe e o Espírito Santo está falando com ele, sai de onde você está, vai para a estrada que leva de Jerusalém até Gaza, porque tem alguém que eu quero que você encontre ali. Você percebe que muito antes daquele etíope encontrar ou saber sobre Jesus, Deus estava traçando um plano, Ele estava movendo as peças. Ele estava tocando no coração de Filipe e Ele estava tocando no coração do eunuco também.
Cara, ele estava lendo a Bíblia no lugar certo, na hora certa, para ser o gancho perfeito para Filipe começar uma conversa e falar com ele. Deus, ele já estava trabalhando por trás das cenas, por trás das cortinas. E a mesma coisa é verdade a nosso respeito. Muito antes de você sequer pensar a respeito de Deus e a respeito de Jesus, ele estava traçando um plano para te encontrar. Ele estava movendo as cenas, ele estava tocando no seu coração, ele estava tocando no coração de pessoas, ele estava movendo circunstâncias para que você estivesse no lugar certo, na hora certa, com a motivação certa, para que alguém pudesse te encontrar. E isso é verdade hoje também. Deus te trouxe aqui, Deus te moveu até aqui, você não está aqui por acaso. Ele está aqui porque Ele tem um encontro marcado com você. E isso não é verdade só no nosso primeiro encontro, quando a gente recebe a Jesus. Isso é verdade todos os dias da nossa vida. Porque Deus quer ter incontáveis reencontros com a gente. E Ele está sempre movendo a gente nessa direção. Nessa direção em que a gente vai ser encontrado. Deus, Ele estava movendo as coisas. E aí, enquanto ele está voltando para casa, esse encontro acontece. E às vezes você está voltando para casa, vazio, voltando para casa insatisfeito, voltando para casa frustrado, e de repente, bum, o encontro acontece. E o que é esse encontro? Como é esse encontro? Filipe, ele encontra o etíope no caminho e o Espírito Santo fala para ele, acompanha a carruagem, anda junto com ele, anda ali do lado dele. Filipe ouve o que o etíope está falando e ele está lendo ali uma passagem do profeta Isaías, mais especificamente Isaías 53. E Filipe pergunta para ele, você entende o que você está lendo? Uma outra forma de perguntar, você entende o que Deus está fazendo aí dentro? Você entende o que o Espírito Santo já está falando com você? Você entende por que você está lendo isso que você está lendo agora? E o etíope fala, não, eu não sei. Como que eu vou saber se alguém não me explicar? Filipe sobe na carruagem, e é aí que começa o verdadeiro encontro. Porque o encontro não era entre o etíope e Filipe. Para a gente entender o encontro, a gente precisa olhar para a pergunta que o eunuco faz para Filipe. Ele diz, em Atos 8:34, ele diz, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Na verdade, esse eunuco, ele estava achando que o texto falava sobre ele. Ele estava pensando, cara, eu estou vendo aqui muita semelhança com quem eu sou. Porque quem pode falar dos seus descendentes? Quem pode falar dos descendentes de um eunuco? O eunuco, ele não tem descendentes. E a sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco está falando, cara, eu não tenho descendentes. E daqui a alguns anos, quando eu morrer, a minha vida vai ser arrancada da terra e a minha linhagem vai acabar comigo. Porque eu não tenho descendentes para perpetuar a minha vida depois que eu morrer. Eu acho que esse versículo está falando sobre mim. Será que o profeta, ele sabia da minha realidade e ele colocou aqui um versículo para falar sobre mim? Porque está parecendo isso. E a verdade é que esse versículo, ele fala sobre o eunuco, mas ele também fala sobre Jesus. Na verdade, esse versículo, ele fala sobre Jesus. Porque em Isaías 53, é uma profecia messiânica que está dizendo, Jesus é esse cordeiro mudo, que foi entregue por nós, como uma ovelha que vai para o matadouro, e ele se torna
o nosso substituto ali na cruz. E agora o texto diz sobre Jesus. Quem pode falar dos seus descendentes? Ele não teve filhos. E a vida dele foi arrancada da terra quando ele foi crucificado ali na cruz. E Jesus, ele estava se tornando como um eunuco. Mas o texto diz algo também sobre o eunuco. Se você continua lendo mais 3 capítulos ali para frente, em Isaías 56, a gente vai ver que o texto diz o seguinte: que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e que se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Jesus se tornou como o eunuco, para que o eunuco se tornasse como Jesus. E aquilo que ele deveria dizer sobre o eunuco, o profeta diz sobre Jesus, para que aquilo que ele deveria dizer sobre Jesus, ele diga sobre o eunuco. Cara, nenhum estrangeiro vai dizer: é certo que Deus vai me excluir do seu povo. Por minha causa você não é mais um estrangeiro, diz Jesus. Por minha causa você não está mais alheio à aliança. E que nenhum eunuco diga: não passo de uma árvore seca, porque dentro do meu templo eu te darei um memorial melhor do que filhos e filhas. Agora o eunuco vai entrar no templo, gente. Ele não vai ser mais barrado na porta. Aquilo que a religião foi incapaz de fazer e só foi capaz de levar ele até a porta, agora Jesus diz: cara, comigo você vai entrar. Comigo você está dentro do templo, você não está mais excluído, você não está mais à parte. Comigo você vai entrar e eu vou te dar um memorial melhor do que filhos e filhas. E hoje, a gente está vendo o cumprimento dessa promessa, porque mais de 2000 anos depois, a gente está se lembrando desse eunuco. Ele não teve filhos e filhas, mas toda vez que alguém lê Atos capítulo 8, vai lembrar desse eunuco. E vai dizer: olha a fé desse cara, olha como Jesus encontrou esse cara, olha o exemplo desse cara. E a gente pode olhar para ele e dizer: Jesus também me encontra. E o Evangelho é esse encontro entre o que a Bíblia deveria dizer sobre nós, mas diz sobre Jesus, e aquilo que a Bíblia deveria dizer sobre Jesus, mas diz sobre nós. E a banda pode subir. Jesus nos deu o seu nome, esse nome eterno, esse memorial eterno, que vale mais do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer para a gente, ou que a religião pode oferecer para a gente. Sabe esses critérios que a sociedade colocou? Sabe esses critérios que a religião colocou? Cara, Jesus fala: eu tenho algo muito melhor do que isso. Eu tenho algo para você que vai te satisfazer muito mais do que isso. Eu tenho um nome eterno. Qual é esse nome? Jesus. Ele nos deu o seu nome. Esse é o verdadeiro encontro. É um encontro entre a nossa insuficiência e a suficiência de Jesus. É um encontro entre aquilo que nós somos e aquilo que Jesus é. Se eu for te falar a verdade é que nenhum de nós merece. Nós somos como esse eunuco. Tem algo de errado com a nossa natureza. E não tem nada do que a gente faça ou deixe de fazer que nos torna dignos e capazes de entrar na presença de Deus. Mas Jesus é o nosso Cordeiro. E Ele nos substituiu e Ele se tornou como nós, para que a gente se tornasse como Ele é. Ele se fez pecado
para que a gente fosse chamado justiça de Deus. Ele se fez enfermo para que a gente pudesse desfrutar da saúde de Deus. Ele se fez ansioso ali no jardim do Getsêmani para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar de paz. Ele se fez triste para que a gente pudesse desfrutar de alegria. Ele foi separado e excluído de Deus para que a gente pudesse entrar na presença de Deus e adorar a Deus com liberdade, sem medo de ser condenado, sem medo de ser excluído. Por quê? Porque agora nós somos como Ele, porque nós temos agora o nome de Jesus. Amém. Esse é o encontro. Esse é o verdadeiro encontro. Qual que é o nosso papel nesse encontro? O primeiro papel no encontro é o papel do eunuco. É você se deixar, vez após vez, ser encontrado pela suficiência de Jesus. Todos os dias. Esse é o seu primeiro chamado. Seu primeiro chamado é deixar Jesus ser quem Jesus é. O nome de Jesus é Deus salva. Deixa Jesus ser o seu Salvador. Deixa Jesus ser aquele que supre todas as suas necessidades e todos os seus anseios, muito mais do que você consegue pensar ou imaginar. O nosso segundo papel é o papel de Filipe. Às vezes a gente tem que ser o eunuco, e às vezes a gente tem que ser Filipe. Filipe é um facilitador do encontro. E Deus, Ele te chamou, Ele te transformou, Ele te libertou para que você seja um facilitador do encontro dEle com outras pessoas. Você tem ideia que agora mesmo Deus está traçando planos para encontrar pessoas? E que Ele te deu o privilégio de fazer parte desse plano que Ele está traçando para alguém. Ele está preparando uma surpresa para alguém, para um amigo dele, muito querido, alguém que ele ama demais. E ele está te chamando para fazer parte dessa surpresa. Para fazer parte desse plano é um privilégio. Para a gente ser um Filipe, a gente precisa obedecer à voz do Espírito Santo, para que Ele coloque a gente no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, para falar a coisa certa, do que Deus já está trabalhando no coração daquela pessoa. Para ser um Filipe, a gente precisa encontrar as pessoas no caminho em que elas estão e acompanhar o passo a passo delas. Acompanhar a carruagem e conversar, e dialogar, e perguntar. Para a gente ser um Filipe, a gente precisa apresentar o Evangelho alinhado à necessidade daquela pessoa. A gente ouviu o que ela está dizendo, a gente ouviu o que ela está clamando, a gente ouviu o que ela está precisando. E a gente apresenta o Evangelho, sabe? Isso que você acha que é verdade sobre você, na verdade, Jesus levou sobre si, para que você pudesse desfrutar de uma outra realidade. E é algo pessoal, é algo personalizado. Por último, para a gente ser um Filipe, a gente não pode criar barreiras. O eunuco pergunta: tem água aqui? O que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz: você já é casado de papel passado? Você fuma? Você bebe? O que você fez hoje? Você mentiu? Você traiu alguém? Você desobedeceu alguma lei de Deus? Qual que é a sua orientação sexual? O que você fez? Você traiu sua esposa? Você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer aquilo. Ele não pergunta nada disso para ele. Ele diz: você crê? Se você crê, é permitido. Se você crê, você será salvo. Se você crê, você pode entrar aqui nas águas e a gente vai sepultar a antiga criatura e você vai nascer com uma novidade de vida. Se Jesus não criou barreira, gente, não vai ser eu que vou criar. Se Jesus abriu as portas para todo mundo e disse: eu vou entrar, vou colocar essa galera dentro do meu templo, não vai ser eu que vou botar a mão no peito de alguém e falar: você não vai entrar. Não vai ser eu. Eu vou ser um facilitador do encontro de Jesus com essa pessoa.
Eu vou facilitar a vida das pessoas e não dificultar. Jesus chamou a gente para ser esse facilitador. Mas primeiro a gente precisa ser encontrado. Você entende isso? Será que você pode ficar de pé? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse encontro. Obrigado, Jesus. Todos os olhos fechados, eu quero orar por alguns grupos de pessoas. Primeiro eu quero orar por você que está aqui nessa noite. E você diz assim: João, se eu for ser completamente honesto, eu ainda não fui encontrado por Jesus. Eu não tive esse primeiro encontro, onde eu decidi que a suficiência dele se tornasse a minha suficiência e cobrisse as minhas falhas. E eu estou aqui nessa noite e Deus tocou o meu coração. Se esse é você, eu quero te dizer que Deus te ama. E que esse encontro foi preparado para você. E hoje é o dia de você tomar essa decisão e marcar hoje, para tirar qualquer tipo de dúvida, de que você é um filho de Deus, de que você é um filho amado, de que você recebe sobre si a suficiência de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite com todos os olhos fechados, para não te constranger, eu te peço para levantar a sua mão, que eu quero orar por você. Será que você pode levantar a sua mão? Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Amém? Muitas mãos levantadas. Será que você pode celebrar a igreja? Será que você pode celebrar a Deus? Vamos todos orar juntos, amém? Vamos todos orar juntos. Dizendo isso: Jesus, obrigado por tomar o meu lugar, para que eu fosse como você. Obrigado por ser meu Salvador e o meu Senhor. A minha vida é tua. Amém. Aleluia. Será que você pode celebrar? Você que tomou essa decisão. Hoje é um novo dia. É uma nova história. E eu quero te convidar para falar com um dos nossos voluntários. E a gente quer te mostrar o próximo passo nessa jornada. Amém? Em segundo lugar, eu queria orar por você, filho de Deus, amado de Deus. E você está aqui e você precisa de algo. Talvez você chegou aqui sendo pressionado por alguma desses critérios da sociedade. Talvez você chegou aqui falando: eu estou com falta de algo. Eu quero orar por você. Na verdade, eu quero que a gente ore como igreja, para que a gente seja lembrado de que Jesus é suficiente para a gente. Será que você pode, se você precisa ser lembrado disso, será que você pode levantar as suas mãos? A gente vai orar junto. Quero te convidar para se juntar com a pessoa que está do seu lado aí. Especialmente se ela levantou a mão. Quero te convidar para ser um facilitador. Ser um Felipe na vida dessa pessoa. E você vai declarar a suficiência de Jesus sobre ela. Vamos todo mundo orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você é suficiente. Porque você é mais do que suficiente. Você supre todas as nossas necessidades, Senhor. Que cada um de nós aqui seja lembrado agora de que você é o bastante. De que você é mais do que suficiente. Você é a resposta para tudo que a gente precisa. Para tudo que a gente espera. Para tudo que a gente deseja. Que cada coração seja lembrado disso agora. E a gente declara, Deus, respostas agora. A gente declara milagres. A gente declara encontros com a suficiência de Jesus. Aleluia.